O mundo observa com a respiração suspensa. O conflito na Ucrânia se tornou um barril de pólvora. O que começou como um conflito regional agora ameaça envolver o globo. A questão central é simples, porém aterrorizante, um confronto direto entre superpotências nucleares. A Rússia, sentindo-se cercada pela expansão da OTAN, vê o conflito na Ucrânia como uma ameaça existencial. O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, considera as ações da Rússia como uma violação do direito internacional e um desafio à ordem pós-Segunda Guerra Mundial. Ambos os lados estão presos em um abraço mortal, com cada escalada aproximando o mundo da beira do abismo. Este não é um choque de civilizações, mas um choque de ideologias e interesses de segurança. A Rússia, sob Vladimir Putin, busca recuperar seu império perdido e sua esfera de influência. O Ocidente, defendendo a democracia e a autodeterminação, visa conter o expansionismo russo. Presa no meio está a Ucrânia, uma democracia incipiente que anseia por liberdade e autonomia. As apostas não poderiam ser maiores. Em risco não está apenas o destino da Ucrânia, mas a estabilidade da Europa e o próprio futuro da paz global. O mundo já esteve aqui antes. A Guerra Fria, com suas guerras por procuração e constante ameaça de aniquilação nuclear, lançou uma longa sombra. No entanto, mesmo nas profundezas dessa luta, havia linhas que nenhum dos lados ousava cruzar. Hoje, essas linhas estão borradas e a possibilidade de erro de cálculo é terrivelmente real. O espectro de uma terceira guerra mundial, antes impensável, agora se aproxima. O caminho para o conflito global é pavimentado com mal-entendidos, erros de cálculo e a perigosa atração da política de brinkmanship. À medida que as tensões aumentam, o risco de consequências não intencionais cresce exponencialmente. O mundo prende a respiração, esperando por uma solução diplomática, mas se preparando para o impensável. O caminho à frente é repleto de perigos e o destino da humanidade está em jogo. Desde julho de 2023, a situação na Ucrânia se deteriorou rapidamente. Eventos-chave destacam as crescentes tensões e o potencial para um conflito mais amplo. Em novembro de 2023, a Ucrânia lançou uma ousada ofensiva em território russo, marcando uma escalada significativa do conflito. Esta incursão, a maior desde a Segunda Guerra Mundial, viu as forças ucranianas assumirem o controle de várias aldeias na região de Kursk. A Rússia, que já via o envolvimento da OTAN como uma ameaça direta, reagiu com fúria. A situação se deteriorou ainda mais no final de novembro de 2023, quando a Ucrânia, utilizando mísseis ATACMS fornecidos pelo CNUA, atingiu instalações militares russas. Esses ataques, combinados com assaltos usando sistemas de mísseis HIMARS e Storm Shadow, provocaram uma resposta severa de Moscou. O presidente russo, Vladimir Putin, em um discurso televisionado, declarou que o conflito havia assumido elementos globais. Ele alertou que quaisquer novos ataques em solo russo seriam recebidos com graves consequências. Colocando lenha na fogueira, em novembro de 2024, os Estados Unidos autorizaram a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra alvos dentro da Rússia. Este movimento, visto por Moscou como uma provocação direta, aumentou significativamente o risco de um conflito mais amplo. A Rússia, sentindo-se encurralada, respondeu com uma série de pronunciamentos sinistros. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, em uma declaração arrepiante, alertou o Ocidente para não brincar com fogo. Ele enfatizou que uma terceira guerra mundial teria consequências globais, insinuando as capacidades nucleares da Rússia. Esses eventos destacam a natureza precária da situação. Cada escalada aproxima o mundo da beira de um conflito global, com consequências potencialmente catastróficas. A comunidade internacional observa com crescente preocupação, instando todas as partes a exercerem moderação e buscarem uma solução diplomática. No entanto, com as tensões aumentando e a confiança se deteriorando rapidamente,
O caminho para a redução da escalada permanece indefinido. O conflito na Ucrânia é uma teia emaranhada de perspectivas, cada uma moldada pela história, ideologia e interesse nacional. A Rússia, sob Vladimir Putin, vê a expansão da OTAN para o leste como uma ameaça existencial. O destacamento de tropas e equipamentos militares da OTAN para países que fazem fronteira com a Rússia é visto como uma tentativa deliberada de cercar e conter a influência de Moscou. Putin, um ex-oficial da KGB mergulhado na paranoia da Guerra Fria, vê o Ocidente como um adversário determinado a enfraquecer e, em última análise, desmantelar a Rússia. Da perspectiva de Moscou, o conflito na Ucrânia não é meramente uma disputa regional, mas uma guerra por procuração travada pelo Ocidente contra a Rússia. O fornecimento de armamento avançado à Ucrânia, incluindo mísseis de longo alcance capazes de atingir o território russo, é visto como prova das intenções hostis da OTAN. Putin alertou repetidamente que a Rússia não hesitará em usar todos os meios à sua disposição, incluindo armas nucleares, para defender sua integridade territorial e interesses nacionais. A Ucrânia, por outro lado, se vê como vítima da agressão russa. A anexação da Crimeia em 2014 e o conflito em andamento na região de Donbas são vistos como violações da soberania e integridade territorial da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de travar uma guerra de conquista, com o objetivo de subjugar a Ucrânia e extinguir sua independência. Zelensky pediu repetidamente mais assistência militar do Ocidente, argumentando que a Ucrânia está lutando não apenas por sua própria sobrevivência, mas também pelos princípios da democracia e da liberdade diante do autoritarismo russo. Ele descartou as ameaças nucleares da Rússia como bravatas, instando o Ocidente a se manter firme contra a agressão de Putin. O mundo está à beira de um precipício. O conflito na Ucrânia, alimentado pela desconfiança, erro de cálculo e pela perigosa sedução da brinkmanship, jogo de risco, levou o mundo à beira de um conflito global. A possibilidade de um confronto nuclear, antes impensável, agora é uma realidade assustadora. A comunidade internacional, apanhada no fogo cruzado desta crise crescente, observa com uma mistura de apreensão e uma esperança desesperada de paz. Os cenários delineados por especialistas pintam um quadro sombrio. O resultado mais provável, segundo analistas, é a continuação da trajetória atual. Um conflito prolongado, sem vencedores claros. As forças ucranianas, apoiadas pela OTAN, provavelmente continuarão a atingir instalações militares russas, enquanto a Rússia retaliará com ataques contra ativos da OTAN, cuidadosamente calibrados para evitar o desencadeamento de um confronto nuclear em grande escala. No entanto, o potencial para erro de cálculo é terrivelmente real. Um míssil perdido, um sinal de radar mal interpretado ou um simples mal-entendido podem desencadear uma cadeia de eventos com consequências catastróficas. A névoa da guerra é um lugar perigoso onde o pensamento racional pode facilmente sucumbir ao medo e à paranoia. Em tal ambiente, mesmo os planos mais cuidadosamente elaborados podem se desfazer com velocidade assustadora. A comunidade internacional deve agir decisivamente para evitar esta catástrofe iminente. A diplomacia, embora tensa, continua sendo o único caminho viável para a paz. Os líderes mundiais devem se envolver em um diálogo direto e franco, buscando um terreno comum e uma maneira de amenizar a crise. As apostas são simplesmente altas demais para qualquer coisa menos que isso. O futuro está em jogo. O mundo assiste, reza e espera por uma resolução pacífica. A alternativa é horrível demais para ser contemplada. A hora de agir é agora, antes que os tambores de guerra abafem as vozes da razão.